Essa é mais uma das entrevistas, depoimentos que a gente está fazendo com a PA Depoimentos. A gente tem o arquiteto Sérgio Marim, que vai falar um pouco da formação dele, todo o trabalho que ele tem tido nesses anos junto com o Paisagismo dos Espaços Públicos, São Paulo e Santo André. Bom, vamos lá. Obrigado por ter vindo primeiro, né? Prazer você estar aqui com a gente de novo. E vão aquelas perguntas clássicas. Qual foi a sua formação? Como é que a sua formação na faculdade foi suficiente para você fazer o trabalho que você está fazendo agora? E como é que você entrou na arquitetura paisagística? Bom, eu me formei no começo dos anos 80, 81. Já se vão 23 anos. Eu não sei se mudou de lá para cá. Basicamente, havia um nicho numa das matérias obrigatórias onde entrava a questão do paisagismo, mas de uma maneira absolutamente precária. Muito precária mesmo. Então, era um assunto relevado, um assunto que não tinha importância no contexto da época. Basicamente, os professores que tínhamos, eles vinham de uma extração mais ligada à construção de edifícios e, enfim, até espaços públicos, sim, mas sem a informação ou o peso que talvez fosse devido em relação à vegetação, a jardins e paisagismo, entendendo no seu sentido mais amplo. Qual faculdade você fez? Eu fiz Santos. Uhum. Fiz Santos numa época interessante, porque era uma época muito efervescente. A faculdade era aberta. Tive grandes professores em algumas áreas. Para quem lembra, era uma época confusa. Final da ditadura militar, aquela coisa toda. A faculdade de São José tinha fechado. Era uma enorme confusão que acabou criando um local de muita movimentação cultural, né? Não só dos arquitetos, dos estudantes de arquitetura, mas dos estudantes da cidade toda, na medida que naquela época não tinha muro, não tinha porta, era aberto, enfim, essa coisa toda, né? Mas, sem dúvida nenhuma, o peso mais forte da escola era dada na questão da construção e urbanismo em geral. Particularmente a questão ligada ao paisagismo não era um assunto que merecesse grande atenção. Aí, profissionalmente, fiquei trabalhando muitos anos com escritório, com projetos de edifícios e também de jardins. Trabalhei com projetos meus, contratei colegas para trabalhar comigo. Com escritório próprio. Mas aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Logo que eu me formei, vim para São Paulo e estou desde lá até agora. E escritório aqui? Isso. Sozinho? Sozinho, com sócio, eu tive 3 ou 4 formações. Uhum. Né? Agora, no que me atrai mais, e eu acho que é o assunto mais interessante, foi a experiência que eu tive na questão do paisagismo público, né? Que vem desde o governo do Celso Daniel, em Santo André, o anterior, e agora esses 4 anos aqui em São Paulo. Daí que a gente descobre, na prática, a enorme diferença que é você pensar o jardim, e o paisagismo no sentido mais amplo, mas o jardim especificamente, dentro do lote, né? E pensar isso numa escala de cidade, numa escala com um público que não é um público determinado, onde você pode discutir as opiniões, os gostos, etc., mas é um público obviamente difuso, com repertórios mais variados e com reações também as mais variadas. É interessantíssimo sobre esse aspecto e é um aprendizado cotidiano. Como foi essa passagem? Você estava no escritório fazendo projetos de edificação e alguma coisa de paisagismo. Como é que você passa para essa área pública? Bom, eu passei... primeiro veio o convite de um grande amigo, né, o Henrique Zanetta, para trabalhar com ele em Santo André. E aí eu descobri as enormes possibilidades que a cidade, a gente já imaginava, mas na prática, as enormes possibilidades que a cidade cria para quem tem dedicação e vontade e alguma criatividade, e ao mesmo tempo as enormes restrições
que isso coloca, né? Foi um aprendizado rápido e interessante. Já peguei, de certa maneira, o bonde andando, uma transformação radical naquela cidade, graças fundamentalmente, e o que tem de novo na cidade é a questão paisagística, né? E foi esse trabalho lá que me trouxe para São Paulo, onde eu sempre morei. Num primeiro momento, para tentar implantar aqui em São Paulo. Não, mas espera, antes de você chegar em São Paulo, vamos voltar um pouco. Isso. O que você fazia no escritório? Você chegou a fazer jardins de residências, de Isso. prédios? Isso, coisas dentro do lote. Projetos meus, projetos de colegas, projetos conjuntos. Né? E como é que você supriu a ausência de formação que a escola não deu, né? Especialmente pelo que você fala nesses quesitos vegetação, nessa parte mais específica. Como é que se fazia no dia a dia? Bom, primeiro em contato com colegas, né? Mas também contato muito, eu acho muito interessante contato com fornecedores, especialistas, né, em assuntos técnicos, né? Com leitura, basicamente, e curiosidade. Vai errando, acertando, descobrindo quais são as suas opiniões particulares em relação a algumas coisas, né? Mas de alguma maneira isso tudo se subverte quando você trabalha com a cidade. Você tem algum projeto dessa fase que você citaria assim, como referência? Nada especial? Não, nada que mereça especial atenção. E em Santo André, como é que foi o trabalho? No começo, de repente você estava no órgão público trabalhando com uma equipe que já estava mexendo. Fala um pouco desse tempo. Olha, foi um trabalho interessantíssimo porque havia ali naquela época condições efetivas e uma certa liberdade de ação para poder se implantar, para poder se pensar a questão do paisagismo e dos jardins como um elemento de fato constituinte da cidade, ou seja, como o que eu chamo de um paradigma urbano, né? Na época, o próprio prefeito era um incentivador dessas ações e tinha particularmente um trabalho já em andamento do DEPAV de lá, que era, que tinha, entre outras coisas, ocupar todo e qualquer espaço público, pequeno, mínimo, grande, enorme, todo espaço que fosse possível, né? A gente dizia que a cidade ia se conformando paisagicamente por justaposição, quer dizer, você faz alguma coisa aqui, o que é possível hoje, outra mais na frente, aí aparece a oportunidade de fazer no meio, você vai acumulando informações à cidade. Quando a gente vai perceber, a cidade ganhou um corpo visual, um corpo de informações que era inesperado, né? Mas Às sem vezes, um sistema prévio de planejamento desse sistema. Porque não era possível, era a oportunidade que surgia e essa oportunidade tem que ser usada. Se você pensasse 72 horas, é capaz dessa oportunidade de sair, né? Às vezes coisas mínimas, como por exemplo um transplante de um jacarandá, vamos dizer, no meio da avenida, um transplante já de uma árvore adulta, era inusitado, onde não havia nada. E isso começou a ser uma referência para a população. Uma cidade pequena, a população começou a perceber essas mudanças de uma maneira muito radical. Tem até uma fala interessante que mostra como isso tem mais importância do que muitas pessoas pensam. Um colega na época, enfim, estava em época da eleição, um colega me procurou e falou que o irmão dele, que era uma pessoa que nunca votaria naquele prefeito, etc, que não gostava, que achava que todo mundo era comunista, etc e tal, ia votar naquele prefeito por conta do cuidado que a cidade estava tendo na questão dos jardins, etc. Eu tenho a impressão que cada vez mais, eu estou convencido disso, cada vez mais as cidades médias e grandes vão precisar desse cuidado, desse olhar em relação ao paisagismo para poder haver uma sobrevivência urbana. Cada vez mais. Eu tenho a impressão que há um espaço que tem que ser ocupado, onde a questão do paisagismo público, propriamente dito, ele vai ser e deve ser incorporado de maneira efetiva como política pública. Essa que, na verdade, é a minha grande missão nesse momento. E você chegou numa equipe pronta. Qual foi a sua inserção? Como é que você...
Eu entrei como colaborador, velho companheiro e amigo de quem estava dirigindo ali, o Henrique, né? Fui conhecendo as várias instâncias, né? Havia ali uma centralização de encaminhamentos e decisões que era própria de uma cidade pequena, né? Onde era possível isso. Muito interessante porque lá havia, o DEPAV de lá tinha, precariamente, mas tinha condições de realizar coisas independentemente de outras circunstâncias. Vou dar um exemplo. Ali a gente tinha um corpo técnico pequeno, de arquitetos, enfim, de pessoas que colaboravam com a gente. Tinha alguns agrônomos, tinha mão de obra, jardineiros, tinha algumas máquinas, né? Chegamos a criar numa época frentes de trabalho onde de repente apareceram 250 pessoas, onde a gente ensinou o manejo, etc., que se incorporou ao trabalho. Quer dizer, era possível, mesmo numa situação precária financeira, mas estar sempre fazendo algo com esse grupo de pessoas. Ou seja, não dependia de contrato com terceiros ou de licitações, essas coisas todas são muito complicadas. Então, apareceu uma oportunidade. Vou dar um exemplo muito interessante, muito legal. Certa vez me ligou uma igreja mórmon de Diadema. Me ligou e falou, olha, a gente tem aqui 21 palmeiras reais com 20 e tantos metros de altura. A gente vai fazer uma quadra no lugar que elas estão, uma quadra de futebol. E a gente sabe que vocês trabalham com... sabem o que fazer com elas. Vocês podem vir aqui ver se interessa. Numa situação normal, se fosse aqui em São Paulo, por exemplo, eu não teria a menor condição de me mexer, porque eu não tenho esses instrumentos. Lá foi simples, quer dizer, a gente foi lá, avaliou, eram de fato enormes, maravilhosas. A gente tinha um contrato, encomendou uma carreta, juntou toda a peãozada, fomos para lá, tiramos tudo, puxamos, trouxemos, enfim, fizemos toda essa manobra, que foi uma enorme obra de engenharia aquilo, mas foi possível exatamente porque a gente tinha mão de obra, tinha máquina, não era tão sufocado burocraticamente. Então, é uma experiência que valia muito à disposição, né? Daí, para fechar o assunto interessante, a promotora do meio ambiente me ligou, proibiu tirar todas as de lá, porque era de Diadema, não podia tirar, etc. e tal. A gente voltou atrás. Ali uma semana me liga de novo e falou, olha, a gente não sabe fazer. Então a gente negociou com o prefeito de lá, a gente plantou 7 ou 8 na entrada da cidade e levamos as outras embora para plantar nas praças da cidade de Santo André. Então ali havia muita dificuldade, mas ao mesmo tempo havia essa possibilidade de você trabalhar com mão de obra própria. Algumas mulheres maravilhosas que trabalharam com a gente, que se apaixonaram pelo trabalho, pelo jardinamento, com muito cuidado, muito esmero. Então era possível esse tipo de ação. Vocês chegaram a ter viveiros? Sim, lá tem um viveiro interessante, fica no Parque do Pedroso, um viveiro basicamente de árvores, né? Existe ainda hoje, muito interessante. A gente usava bastante mudas dali, né? Mas obviamente era pouco para a cidade toda. Vocês incrementaram a diversidade? Sim, sem dúvida. Favorecendo nativas, não necessariamente? Não necessariamente. Eu penso assim, a gente aqui em São Paulo faz a mesma coisa. A gente trabalha com uma certa predominância de nativas, mas eu não sou xenófobo, não. Eu até acho que existem algumas espécies que não são nativas, que estão tão incorporadas ao nosso dia a dia, que as pessoas nem notam mais que elas não são nativas, né? Agora, a gente trabalha com predominância de nativas, mas sem uma preocupação muito exagerada. Até porque nos interessa muito, particularmente aqui em São Paulo, nos interessa muito o aumento da biodiversidade, enfim, né? Por mais que as tipuanas sejam belas árvores, A Zona Oeste está muito cheia de tipuanas. Só haver tipuanas numa região da cidade como a Zona Oeste é um equívoco, né? Um equívoco sobre vários aspectos, do meu ponto de vista estético, mas também do ponto de vista de saúde das árvores, enfim, esse tipo de coisa, né? E nesse período aí, ficando nele um pouco, fala pra gente como você, era uma equipe, algum trabalho que você tenha agido diretamente sobre ele,
Ou era todo o departamento que fazia sempre tudo? Como é que... Não. Não. Eu vou só complementar. Como é que fica a questão de projeto? Como é que era a questão do projeto Lá dessa equipe? e aqui. São coisas diferentes lá e aqui, né? Não, concentra ainda em Santo André. Quando tiver pra cá. Depois a gente chega aqui. Lá basicamente era uma experiência fascinante, porque a gente fazia lá o que a gente chamava de projeto 1 para 1. Né? Pela própria personalidade do diretor e também porque as circunstâncias colocavam dessa maneira. Não havia lá muito tempo e espaço para fazer um projeto básico, um projeto executivo, etc. Lá se fazia o que a gente chamava, de uma maneira jocosa, brincadeira, projeto 1 para 1, ou seja, a gente chegava na área, o que vamos fazer aqui, né? Desenhava na mão, assim, no ar, mais ou menos, como é que ficam as coisas, né? E aí era um tanto anárquico, é bem verdade, quer dizer, várias pessoas falando isso e aquilo, por aqui, ali, vamos fazer uma mancha de determinada espécie ali, puxa ali, dá um mirante, e ia fazendo. De alguma maneira, alguns jardineiros, alguns encarregados apreenderam tão bem o que a gente queria, que não havia muita dificuldade. A gente fazia, queremos um caminho assim. A pessoa ia lá, piqueteava, a gente chegava, mas já estava pronto, já saía fazendo o piso, por exemplo, né? Só um parênteses, isso é super interessante, porque vai misturar duas linguagens, duas formações. Quer dizer, como é que vocês... Porque também tem um conflito, é muito interessante, mas tem um conflito de visões, porque tem, vamos dizer, o arquiteto com suas posturas, querendo procurar uma linguagem, e um jardineiro, um peão... No caso aí, o que eu quis dizer é o seguinte, o encarregado, o jardineiro, enfim, ele já, tentando trabalhar com a gente, particularmente com o Henrique, ele sabia exatamente o que estava querendo. Então, quando falava, mexia a mão, falando, vamos fazer um piso nesse sentido aqui, ele já saía fazendo e estava quase certo, aí fazia ajuste. Obviamente tinha uma palavra final, um ajuste depois final. do desenho, depois era feito um desenho do projeto? Não necessariamente. Era feito ali mesmo no ar. Não, mas apoio para manutenção, para garantia. Não necessariamente, porque o que acontece? O que acaba acontecendo? Obviamente, alguns detalhes eram desenhados, mas croquisados. Né? A gente trabalhava basicamente com piquetes na mão. Né? Claro, quando você tem que locar, às vezes nem isso, a gente ia locar quadro, locava põe um piquete aqui, outro ali, via o norte, ali vai ser um jardim, enfim. E aí acaba acontecendo, é óbvio que por mais que as pessoas discutissem, vamos fazer isso e aquilo, vamos dizer assim, a visão ou a decisão do diretor, ela se sobrepunha muitas vezes até porque a criação era dele mesmo. Né? Em alguns momentos, havia espaços onde a gente trabalhava de maneira diferente. Houve obras, por exemplo, onde eu atuei mais, né? Outras onde outros colegas Fala de trabalharam música, mais. você atua, qual que te marcou mais? Olha, eu fiz um trabalho, não é que marcou mais, fiz um trabalho onde eu talvez tenha tido um pouco mais de dedicação ali do que em outras áreas, que é numa favela chamada Jardim Cristiane, eu não vou lembrar direito o nome, Jardim Cristiane, que era um campo de futebol dentro de uma favela que na verdade secundava o campo de futebol, e aquilo virou uma área pública para uso múltiplo. Foi, como sempre acontece, inclusive aqui, uma grande discussão. Por quê? Porque você tinha 22 marmanjos que ocupavam aquele espaço, era o único espaço público da favela, e a gente teve que tirar o campo de futebol e virar uma série de atividades, quadras, áreas de estar. Foi feito um grande centro comunitário, né? Enfim, talvez tenha trabalhado um pouco, mas na verdade a gente sempre trabalhava nas várias áreas em conjunto, né? Em conjunto. E no caso desse que você falou, como é que vocês resolveram a questão do plantio? Uma área de muito uso? Vocês também plantavam bastante? Como é que foi? Muito, bastante. Eu acho que uma das características desse trabalho as jardinadas, elas de fato terem um peso visual bastante marcante. Né? Então, grandes manchas de espécies, às vezes até espécies não usuais em áreas públicas. E aí que entra uma questão que eu acho que Santo André marca bem e que de alguma maneira eu acredito que tenha trazido aqui para São Paulo. Os espaços públicos,
eles sempre foram vistos como uma frente de ação onde necessariamente a qualidade e os desejos não se impunham. Ou seja, sempre na questão do paisagismo e da vegetação, quando entrava na questão o que vamos plantar, normalmente o recurso já tinha acabado, já tinha feito tudo que tem que fazer, sobrava isso. Aí, vai sobrar dinheiro porque vamos pôr uma graminha aqui, a gente vai conseguir umas árvores lá no manequinho e está feito o projeto, né? Era, na verdade, o que a gente chamava de cereja do bolo, quer dizer, o bolo estava feito e vinha a cereja, né? Cansei de ver aqui em São Paulo mesmo, quando eu entrei, eu pegava um projeto muito ruim, aí a pessoa vinha, mas a pessoa falava para mim, não, é que quando eu já fiz 4 projetos, é que essa é a 4ª versão porque acabou o dinheiro, né? Então, em Santo André isso mudou, ou seja, quando eu falo que a questão paisagística era um paradigma de construção da cidade, é que não havia esse impedimento. Então, com criatividade, com um pouco de dinheiro e com muito esforço, foi possível se fazer projetos ousados nesse sentido, quer dizer, vegetação aparecendo de maneira ativa, experiências interessantíssimas debaixo de viaduto, e que só foi possível por uma série de coisas, quer dizer, desde a vontade do prefeito na época até a capacidade e a vontade de quem estava dirigindo o DEPAR, enfim, foi um acontecimento derivado dessa injunção, não foi algo pensado, articulado, né? E vocês eram responsáveis por tudo? Projeto, implantação e manutenção. E manutenção. Quer dizer, Isso tudo é era o excelente. DEPAR, em Santo André é tudo nessa escala. Isso é maravilhoso. E vocês conseguiam controlar? Hoje eu digo que isso é excepcional. É claro que havia uma grande dificuldade de manutenção. Por quê? Porque eu diria que a gente tinha uma vontade de fazer coisas e ocupava as equipes todas para fazer coisas, né? E às vezes tinha que parar de fazer coisas para poder fazer manutenção dessas coisas. Então, às vezes não ia no ritmo que a gente queria. Mas, obviamente, isso é fundamental. Eu diria que qualquer política pública ligada à questão paisagística, ela tem hoje que ter isso em conta de uma maneira muito forte, porque ainda não está colocado no substrato cultural do governar as cidades a manutenção de áreas verdes. Isso é visto como uma coisa menor, né? Passamos por várias experiências nesse sentido aqui em São Paulo, né? Você faz uma obra onde você especifica determinada espécie, né? Como você não faz a manutenção, você volta lá, já tiraram e estão pondo qualquer coisa. O que sobrou, contanto que seja uma vegetação, eles acham que está resolvido o problema. Então é necessário criar esse substrato cultural de manutenção de áreas verdes que ainda não... Mas então, se tivesse projetos, seria mais fácil. No caso de São Paulo a gente tem, né? Mas não adianta. Não adianta porque... Não, claro. Não adianta porque mas eu digo assim, no caso de Santo André, como não tem... No caso de Santo André... Aí é mais difícil, por exemplo, vocês não estão mais lá. Não há dúvida. Se tem um projeto, não há e se dúvida. tivesse a vontade, eu acho que o mais importante é a vontade de manter... Não há dúvida. Seria No caso lá, estamos salvos por enquanto, porque com a preservação das mesmas pessoas na direção da cidade, do mesmo grupo de pessoas, isso está garantido. É óbvio que isso pode mudar com o tempo e isso ser mais levado em conta. Lá, efetivamente, a gente chegou a fazer as builds, né, para poder... mas não de tudo. Né? Então pode falar agora de São Paulo. Você veio pra cá. E aí, como foi a vinda? Não, na verdade, eu vim para São Paulo, onde eu sempre morei, até por conta desse trabalho, né? Como de alguma maneira Santo André se tornou, e para quem não conhece é interessante conhecer, se tornou, percebe-se lá que a questão paisagística está incorporada ao desenho da cidade, está incorporada à cultura da cidade. As pessoas na cidade têm orgulho dos seus jardins, vamos dizer assim, né? Eu fui trazido para São Paulo para humildemente tentar trazer esses elementos e incorporar essa discussão. Não me enganaram pelo seguinte, a gente sabe que quando você sai de uma escala reduzida e vai para uma escala gigantesca, as coisas obviamente são diferentes, evidente, né? Ninguém é ingênuo para imaginar que é possível transpor experiências de maneira automática.
Eu digo mais, quando você passa para outras regiões do país, que são culturas diferenciadas, vai também ter que ter adaptações, é inegável, não se faz transposição imediata. Quando eu chego em São Paulo, eu encontro uma situação bastante curiosa. Primeiro, eu fui convidado a trabalhar numa empresa municipal, ou seja, não na administração direta, né? Num primeiro momento, eu fui contratado para poder trabalhar com a questão paisagística em obras específicas dessa empresa. Era uma empresa em Murumbi, era uma empresa que trabalhava basicamente com os aspectos, chamemos de rodoviários da cidade. Túneis, pontes, etc, etc e tal, né? Então foi uma tentativa até de trazer um elemento absolutamente novo para essa empresa, que era a preocupação com o entorno dessas obras, né? Então a gente veio para cá, uma situação também bastante precária, porque não foi possível contratar uma equipe e eu tive que me satisfazer com o que tinha na casa. Fomos trabalhando, moldando, fizemos alguns projetos. Na época fizemos a Faria Lima, o Cebolinha, fizemos algumas coisas ali na Juscelino Kubitschek, enfim, a gente estava fazendo uns trabalhos. Qual é o Cebolinha? O Cebolinha ali no Detran, do lado do Detran. Certo. Ali foi um trabalho em conjunto com a Amélia Toledo. Ela fez uma escultura de pedras, digamos assim, um trabalho com pedras, e a gente fez todo o trabalho restante. A Dona José Gaspar também foi com ela. Mas posterior. Na Dona José Gaspar, ela só trabalhou ela só nos ajudou na discussão cromática, digamos assim, dos pisos, né? O restante é projeto nosso. E aí eu fui convidado pela própria prefeita, no caso, ou por um assessor dela. Ele, sabendo da experiência que a gente tinha tido em Santo André, ele veio me propor um programa. Falou, olha, a gente está querendo trabalhar na periferia da cidade, e a gente queria saber o que você propõe para isso, né? Aí eu fiz algumas mal traçadas linhas, digamos assim, né? Algumas sugestões. A prefeita aprovou. E aí eu fui convidado a gerenciar esse programa que não tinha um desenho claro na época, né? Mas havia uma vontade muito grande por parte da prefeita de trabalhar essas áreas públicas na periferia da cidade de maneira a sanar ou diminuir essa carência gigantesca que tem. Não havia na cabeça de quase ninguém, a não ser na minha na época, o que era isso, que desenho tem isso. Tanto é que a questão, vou ser bem sincero com você, quer dizer, a questão paisagística, ela estava na minha proposta, mas não era bem isso que estava motivando as pessoas a tocar o problema para frente. Qual era a sua proposta? A minha proposta era exatamente o que acabou acontecendo. Na cabeça das pessoas que estavam me propondo, e mesmo da população em geral, o peso mais determinante, o peso mais forte, eram os equipamentos. Então, se você coloca quadras, se você coloca pistas de skate, se você coloca áreas de estar, áreas de convivência, é isso que, vamos dizer assim, que motivou ou deixou, na época, a cúpula do governo, a prefeita animada com o programa, né? E eu coloquei, e eu sabia que isso ia acontecer junto com isso, a questão da agitação. Se eu chegasse no início e falasse assim, obviamente eu falei, a gente vai trabalhar com a questão dos transplantes arbóreos, etc e tal, mas eu sei que isso teve um peso, num primeiro momento, um peso menor, né? E com o processo, obviamente, isso foi ganhando consistência, né? Daí eu tinha uma tarefa hérculea, digamos assim, uma tarefa quase impossível, porque foram feitas, em meados de 2001, foram feitas dezenas de reuniões na sala da prefeita, algumas de 8 horas de duração, 7 horas de duração, onde vinham os subprefeitos, na época regionais, de gente da regional, depois virou subprefeitura. A gente expunha o que a gente queria, eles tinham que descobrir espaços públicos vazios adequados a isso, né? A partir de um detalhamento do que se chamava de mapa da pobreza da cidade, foi possível, ao fim e ao cabo, escolher áreas, privilegiando as áreas mais carentes da cidade, né?
No primeiro momento, deu-se escolha de 127 áreas. Inviável, absolutamente inviável. E foi-me solicitado o corte, digamos assim. Arrumei algumas desavenças nesse momento, porque 127 chegar em 48 ou 50 áreas, e aquela região que ia ter 6 áreas vai ter só 2, as pessoas acham que está privilegiando uma coisa ou outra. Mas, na verdade, era a circunstância que tinha, o dinheiro que tinha, a verba que havia, e a capacidade da nossa operacional. Quer dizer, não é trabalho para 4 anos fazer 127 áreas públicas, projetar e construir. Isso é um recurso do município? Recurso do município. Foi no primeiro momento... Bom, a gente acabou projetando 1 milhão de metros quadrados, em torno disso, 1 milhão e 100 de metros quadrados, nessas 50 áreas. Foram designados para essa época 50 milhões de reais, o que daria algo em torno de 50 reais o metro quadrado que poderia ser consumido. A gente, quando fez as licitações, chegou em 45 por metro quadrado, né? E foi o que foi gasto, na verdade. Quer dizer, muito barato demais. Até espanta algumas pessoas, porque nesses 45 reais o metro quadrado está incluso desde a vegetação, a pavimentação, pisos, como está incluso iluminação, está incluso os brinquedos, está incluso as quadras, está incluso alguns edifícios que foram feitos. A gente projetou alguns edifícios também, em algumas áreas. Isso só foi possível porque, como era uma quantidade muito grande de itens, os preços baratearam demais, né? Inclusive da vegetação. Uma coisa era você falar assim, olha, estou fazendo aqui uma licitação, vou comprar 2 paus-ferros com 6 metros de altura. Outra coisa é falar, vou comprar 150 paus-ferros. É óbvio que você barateia o preço e incomoda o mercado, porque... Ficamos sem crino um bom tempo. Ficamos sem crino um bom tempo. Isso. Então, nem era tanto assim, é que tem pouco crino. A gente falava assim, 3 mil metros quadrados de crino não é tanta coisa assim. Mas não tinha, né? Agora, obviamente, essa transposição para São Paulo aconteceram coisas muito importantes e interessantes. No caso dos centros de bairro, esse programa, depois que escolhendo as áreas, eu tinha a tarefa de fazer esse projeto. Eu montei uma equipe relativamente exígua para o tamanho da tarefa. A gente acabou contratando 10 pessoas para trabalhar nesse programa. Eu coordenava, além do Perdigão, que era o meu assessor mais direto, um agrônomo, né? A gente contratou 5 arquitetos com formação em paisagismo ou com sensibilidade para isso, e 5 agrônomos. Então a gente fez um mix do profissional arquiteto paisagista e do profissional agrônomo. Qual era o nosso problema? Não era só projetar, era como depois coordenar as obras e não ter problemas de das mais variadas ordens, tudo ao mesmo tempo. Como fala a música dos Titãs, tudo ao mesmo tempo agora. Quer dizer, as coisas acontecendo na zona sul, extremo sul, coisas acontecendo no extremo leste, no extremo norte, e você tem que dar conta de tudo isso. Por vezes, o arquiteto que faz o projeto, que pensa, ele vai se perder em algumas questões técnicas. É muito difícil encontrar um profissional que tenha uma super formação técnica de plantio, por exemplo, e ao mesmo tempo seja um bom projetista, digamos assim. Eu dei sorte. O meu colaborador mais direto era um agrônomo com enorme sensibilidade paisagística. E não é sempre que você encontra um agrônomo com sensibilidade paisagística, é muito difícil, inclusive, dessa passagem. Por outro lado, a gente tinha também o outro problema, quer dizer, pessoas que projetam, mas na hora de ver porque a gente também coordenou as obras, né? Na hora de ver se o adubo estava aplicado de maneira correta, se a terra era adequada, etc., a gente podia perder em qualidade. Então a gente montou essa equipe que acabou trabalhando de uma maneira relativamente coesa, foi bem. Foram alguns anos de experiência muito interessante. E aí, aqui, obviamente, eu não podia trabalhar 1 para 1, digamos assim, né? Por outro lado, eu também não tinha tempo hábil para trabalhar com projetos extremamente detalhados. É fácil entender. Se eu fosse fazer 1 milhão de metros quadrados em projeto detalhado, eu ia dar agora para o próximo prefeito fazer as obras. Eu ia levar esse tempo todo fazendo o projeto, né? Então a gente ficou 2 meses, 2 meses e meio, por aí, trabalhando com projetos básicos. Esses projetos básicos, eles eram suficientemente
detalhados naquilo que interessava. Esses projetos básicos geraram uma planilha de itens, vegetação, etc., pisos, iluminação, etc. e tal, e foi para a licitação. Aqui tivemos que licitar tudo, de ponta a ponta. Aqui eu não tenho mão de obra, aqui eu não tenho um jardineiro, não tenho um caminhãozinho, não tenho nada. Aqui tivemos que licitar tudo. E essa é outra história terrível também, porque as empresas que eu queria que ganhassem a licitação, no sentido de que eu gostaria que ganhassem a licitação, seriam empresas ligadas a plantio, basicamente. Eu queria mudar o foco, eu queria fazer assim, em vez de ser empresas de engenharia que subcontratam jardineiros, digamos assim, né? Eu queria que os jardineiros ganhassem a licitação, as empresas de jardinagem, que subcontratariam a parte civil. Eu queria mudar o enfoque. Santa ingenuidade. As licitações tinham algo em torno de cada uma 8 milhões de reais, 9 milhões de reais, o que inviabilizava a participação de empresas médias, porque não tem capital de giro, etc. E tal. Então acabou ganhando empresas de engenharia que não tinham a menor capacidade de reconhecer, distinguir uma árvore de outra, né? Com todos os problemas que as licitações têm, mergulha no preço, dentro da lei, mas mergulha no preço. Subcontratam empresas de plantio, e aí é a luta, porque o empreiteiro ele só quer ganhar dinheiro. Quem está preocupado com a qualidade, com se vai ficar bom ou não, é quem está cuidando disso. Então é uma luta Foram por cotidiana. lotes? Por lotes. Por região? Eu dividi a cidade em 5 lotes. Na verdade, são os 4 primeiros lotes. O lote 1 foi a Zona Sul, o lote 2 e o lote 3 foram na Zona Leste, o lote 4 foi basicamente Zona Norte. E o lote 5 foi mais ou menos o que sobrou. Por que eu dividi por lotes? Porque era impensável você ter um conjunto de obras onde a mesma empresa tem que se deslocar, por exemplo, através de pegar a marginal e se deslocar por outra ponta da cidade. Esse por um motivo. Por outro, que eu tinha a pretensão de não ficar na mão de uma empresa. Quer dizer, se eu tivesse feito uma licitação só, ia ganhar uma empresa. Se essa empresa tivesse dificuldades, como várias tiveram, tivesse interesses de não tocar a coisa para frente, eu ia ficar amarrado. Então eu tentei dividir em 5 lotes para poder ter uma diversidade. Cada lote foi de uma empresa ou cada lote entrou Infelizmente mais de uma? não, infelizmente não. Teve empresa que ganhou 2, 3 lotes. Ah, tá. Participou da licitação, jogou o preço lá embaixo e ganhou. Quantas empresas no fim? 2, 3? Acabamos tendo 3. Uhum. Né? Acabamos tendo 3, sendo que uma faliu no meio do caminho, um horror isso, faliu. E aí não fazia nada. Aí demoramos 6 meses para conseguir juridicamente tirar uma empresa, colocar outra no lugar. O inferno burocrático jurídico é monumental. É monumental. Até porque eu encontrei a cidade de São Paulo numa situação realmente precária. O primeiro projeto que a gente fez para São Paulo foi uma proposta que foi me dada por uma secretaria. Eu especifiquei, na época, estava eu e mais algumas pessoas só, eu especifiquei algumas espécies. Qual era o projeto? Eu fiz um projeto que acabou não vingando. Ali no Cadeião de Pinheiros, em frente, na Marginal, onde tinha pessoal com casinha de cachorro, tinha gente morando engradada, etc. A ideia era fazer um grande projeto paisagístico que pudesse tirar aquelas pessoas e incorporar, né? E eu fiz um estudo, etc., um projeto com algumas especificações, e aí eu descobri que simplesmente não havia uma planilha na cidade, não havia nada que lastreasse juridicamente ou burocraticamente construir isso, né? Havia alguma coisa em SSO, que é uma secretaria com mudinhas de 80 centímetros, o DEPAF não tinha nenhuma especificação. Aí a gente foi obrigado a construir isso. Esse foi um outro trabalho, que é um trabalho, vamos dizer assim, que não aparece. A gente foi obrigado a construir planilhas, uma sequência delas com espécies, cotando o preço no mercado, discutindo, gerando documentos para poder hoje, Emuri pode fazer isso, condições de fazer projetos e praticamente você ter tudo já armazenado, que facilita muito, né? Enfim. E esse trabalho também eu tive uma
uma ambição que eu acho que eu consegui, que de qualquer maneira é uma questão polêmica, mas eu acho que é interessante, que no centro de bairro, né? Que eu não posso falar, eu não digo que são projetos meus especificamente. Eu coordenei junto com o Perdigão, mas são projetos de um coletivo, né? São essas 10 pessoas e mais nós dois. É claro que eu coordenei, eu dou a última palavra. Se eu achar que está ruim, a gente não faz outra coisa, mas enfim. Procurei dar um espaço para se criar. E eu tenho uma preocupação muito grande de não ter, nesse grupo de pessoas, nesse programa, o autor, né? Por que isso? Porque é um desvio profissional isso muito grande. Aquele é o meu projeto, então a pessoa se dedica àquilo. E a minha preocupação é que eles se dedicassem, todos estivessem dedicados ao mesmo tempo com as questões do programa. Então a gente fez como? A gente pegava uma área, eu discutia aquele projeto com uma pessoa. E a gente chegava em alguns detalhamentos. O próximo passo era eu pegar esse mesmo projeto e discutir com outra pessoa. A gente mudava isso. E quantas vezes eu achasse necessário. E por fim, na hora que vai para a obra, eu já colocava uma outra pessoa para tocar a obra, do próprio grupo, que ia mudando de novo o projeto. Quer dizer, os projetos eles foram sendo resultado ou resultante de várias cabeças e várias intervenções. Obviamente com pensamento homogêneo, não há disparidades, né? Mas detalhes importantes que são fruto das várias pessoas que participaram do mesmo projeto. Quer dizer, você acha que assim, o conjunto das são 50? São 50. 50. Das 50 obras feitas, você pode dizer que você percebe que existe uma linguagem que une esse conjunto. Vai passar daqui 10 anos, você percebe que aquele grupo, aquelas 50 praças... Se tiverem feito manutenção, sim. Claro, mas que tem uma linguagem comum. Sem dúvida. Eu não tenho, acho que ninguém tem dúvida disso. E essa linguagem se dá de várias maneiras. Desde algumas heranças andreenses, digamos assim, na organicidade dos pisos, né? Do uso de manchas de forrações e de manchas de arbustos e de espécies arbóreas, ao uso intensivo de transplantes. A gente usou o máximo que pôde a questão dos transplantes, isso é muito importante na área pública. Não é na área privada, mas na área pública é fundamental a questão dos transplantes de árvores adultas. Até alguns detalhes de brinquedos específicos, de uma certa intenção de iluminação, né? As pistas de skate, que na verdade hoje começou com a gente construiu 29 pistas de skate, de fato muito criativas, grandes, e depois os céus acabaram fazendo algumas mais, enfim, eu já acho que deve ter em torno de 50 na cidade. Então eu acredito que essa falta de autoria ou autoria coletiva foi muito importante, até porque eu não queria que houvesse vaidades exacerbadas no grupo. Né? Agora, quando elas foram sendo implantadas, as 50 áreas, existiam demandas específicas de cada lugar que alteraram o desenho do projeto? Existia assim. O que acontece é assim. Aí eu tive que fazer Esse programa foi o primeiro aqui em São Paulo, nessa gestão, que trabalhou com uma questão que aponta para aquilo que eu chamo de solução para grandes intervenções, não só na área paisagística, mas nas outras, que é a matricialidade. O que acontece? É muito difícil uma cidade como São Paulo. Eu diria que São Paulo é uma cidade ingovernável, no certo sentido. Você tem as subprefeituras com demandas. As prefeituras elas têm uma certa capacidade de ação, mas não tem muita. Né? Elas lidam mais com o dia a dia, com as demandas do dia a dia. E os projetos que exigem uma certa capacidade de leitura mais global, eles necessitam ao mesmo tempo de uma intervenção também mais global. Quer dizer, a gente trabalhou numa quase matricialidade, ou seja, eu fui declarado gerente do programa, construí essa equipe e ao mesmo tempo tive discussões inúmeras, dezenas e dezenas de discussões com cada subprefeito, com os secretários, ou seja, quando havia uma necessidade, eu trabalhava diretamente com o secretário, o que facilita demais as ações. Vou dar um exemplo. A gente fez várias interfaces com as escolas existentes. Tem uma área que tem uma escola. Então a gente tem que discutir com a diretora da escola. Falar, olha, a gente acha que a gente tem que trabalhar com a parte interna da escola, com a parte externa, temos que incorporar, ligar as duas, a área externa com a área interna. Existem espécies arbóreas que a gente pode trazer para fora.
algumas a gente pode abrir o muro da escola, incorporar a praça ou a escola. É óbvio que a diretora tem uma limitação, a diretora fala, olha, tudo bem, mas e aí? Então, a gente tinha nesse programa a capacidade de imediatamente acionar a secretária ou secretário e resolver especificamente esse problema. Que dentro do circuito normal do dia a dia do governo isso é possível. Né? Você não trabalha com o primeiro escalão. Então, certos trabalhos você tem que ter essa materialidade, essa capacidade operacional. Isso ajudou demais. Né? Para chegar onde você quer. Eu conversava com cada subprefeito. De alguma maneira, o meu cliente era o subprefeito, no certo sentido. Né? Se esse subprefeito ele tivesse a vocação, ou a capacidade, ou a intenção de organizar a população, maravilha. Agora, se o subprefeito falasse, não, não era eu que ia fazer. Então, o que acabava acontecendo? Alguns subprefeitos faziam isso constantemente. Chegou, por exemplo, eu lembro de uma área em Santana, que o subprefeito falou, Sérgio, vem aqui à noite, eu vou juntar umas pessoas para a gente falar. Cheguei lá, tinha 500 pessoas, entendeu? Sendo que tinha 500 pessoas, cada grupo de 50 achava diferente um do outro, e aí não conseguimos fechar nada, porque com 500 pessoas você não vai fechar nada mesmo. Mas a gente trabalhou muito com pequenos grupos, em algumas regiões. E o que aconteceu demais, foi na própria obra aparecer pessoas e sugerirem coisas. Tá? Então a gente incorporava dentro do possível. Né? Mudei projetos na hora, porque aparecia um grupo de pessoas, a gente percebia que aquela demanda era real, não era uma demanda fictícia, e a gente mudava o projeto. Dá um exemplo aí. Vou dar exemplo. Por exemplo, na área que o próprio Daniel, que está aqui presente, está fazendo uma área lá na Zona Sul, aí apareceu um grupo falou até com ele, um grupo de pessoas, falou, olha, aqui tem grandes grupos como é essa dança? Capoeiristas. Né? Pô, não tem lugar pra gente... Bom, o que é isso? Isso é... A gente precisa disso, um círculo que tem isso e aquilo. A gente foi lá e mudou o projeto depois. Né? Isso é um exemplo. Ajuste de projetos em função das demandas. Né? Aí aparece lá um monte de velhinho e fala, puxa, mas aqui o pessoal... Tem uns caras que jogam dominó, então a gente privilegiava um pouco mais de lugares para as pessoas, áreas de estar com essa possibilidade. E tem as demandas negativas, que a gente sempre tem que dar um jeito de não colocar. Isso acontece. Quem trabalha no serviço público ouve isso a 3x4. Quer dizer, não põe banco aí, porque banco é lugar para vagabundo, dormir, maconheiro, essas coisas todas que eles falam. Geralmente a pessoa mais de idade fala. São o que chama de demandas negativas, né? Essas pessoas que acham que qualquer coisa que você faça... isso aí não serve para nada. Tal. Então você tem que ignorar aquelas demandas mais reacionárias, né? E otimizar e utilizar aquilo que a gente acha que é interessante. E eu acho que isso acabou conformando projetos, na sua maioria bastante apropriados para aquela área. E depois que a obra era implantada, ela a manutenção... Vocês ficavam um tempo, daí passa para a subprefeitura? Deixa eu contar uma coisa. Se eu soubesse como ia ser exatamente, eu teria feito diferente. No primeiro momento, eu tinha um acordo com os subprefeitos de que a gente entregaria as obras e eles fariam manutenção, porque é da responsabilidade dos subprefeitos fazer essa manutenção. Ocorre que, como eu disse antes, na corrente sanguínea, nos circuitos da estrutura de governo municipal, a questão da manutenção não está colocada, e às vezes não está colocada como uma questão importante. Não está colocada. Então, juntando isso ao fato de que por outras questões ligadas à governabilidade, 80% dos subprefeitos foram mudados. Então, quando você fez o projeto, o subprefeito falou, legal, vamos lá. Dali a 5 meses muda aquela pessoa, o que entra não tem o compromisso que tinha com o anterior. Não que ele vá falar, não vou cuidar, mas acaba não cuidando. E você acaba tendo deterioração. Isso por um lado. Né? E se eu soubesse que isso ia acontecer, eu teria solicitado um pouco mais de verba e teria tentado colocar mais uma novidade que não tem, quer dizer, eu teria tentado colocar na própria licitação a manutenção por 2 ou 3 anos dessas áreas. Né? Que seria uma tarefa estranha à EMURB, a empresa que a gente está implantando isso, porque se ela nunca tem implantado jardins, era uma novidade, imagina fazer manutenção deles. Né? Mas eu teria comprado essa briga, se eu soubesse que ia ser muito... Eu sabia que ia ser difícil, mas não que ia ser tão precária
essa questão. Mas não são todos, tem áreas que estão muito bem cuidadas, tem áreas que os subprefeitos têm acessibilidade, enfim. Fala um pouco dentro dessas experiências. Em geral, vocês pegaram 2 ou 3 áreas em ou uma área num bairro. De repente, no Grajaú, você pegou um conjunto de pequenas áreas. Fala um pouco do trabalho no Grajaú para a gente. Olha, uma das coisas que mais me deixaram interessados é que eu falo que esse programa é um programa híbrido. Não é um programa que você pode se acomodar e falar assim, vamos repetir experiências. As áreas são as mais diversas e com situações as mais diversas. Né? Desde uma área onde você pega uma classe média já estabelecida, uma classe média estabelecida, onde é muito difícil trabalhar. Né? Eu vou dar exemplos para não... Né? Se você trabalhar na Penha, você trabalhar na Vila Formosa, por exemplo, ou na Vila Prudente, você tem uma classe média muito estabelecida. Né? E é uma classe média... e são bairros muito antigos, de ocupação muito antiga. E o repertório dessas pessoas é geralmente um repertório bastante antigo também. Né? Então, para esse pessoal, essas áreas públicas elas têm que ser como sempre foram. Se possível, colocar um chafariz no meio, fazer muretinha de branco, enfim. Eles esperam, o repertório deles, ou a ansiedade deles, esperam mais do mesmo. Né? E eles têm peso, né, nesses bairros. Então, nesses bairros, a gente encontra uma dificuldade de fazer algo inovador. Né? Lá encontramos dificuldades. Se você somar isso, que normalmente algumas associações de bairros, isso que eu estou falando não é reclamação, não, faz parte do jogo e é interessante contar com isso. Essas associações de bairros, elas são geralmente com formação política, ou seja, elas estão normalmente ligadas a vereador ou a ex-prefeito, etc. e tal. Eles também procuram politicamente combater tudo que você faça. Né? Então tem todo um jogo, né? Vou dar um exemplo. Na Vila Prudente, o jornal de Vila Prudente, que é de um colaborador do Maluf, né? Ele ficou 3 anos e meio reclamando. Toda semana saiu o jornal lá reclamando da obra, porque não atendia aos interesses da população da Vila Prudente. O que não é verdade. Não é verdade. Qual que era a inovação que tem na Vila Prudente que serve para as outras? E nas outras áreas não teve problema nenhum, e lá teve. Foi que a gente, no nosso projeto, a gente procurou, primeiro, priorizar o pedestre, não o automóvel. Segundo, a gente trabalhou casado com a Secretaria de Transportes. Então a gente procurava induzir o pedestre a fazer as travessias nos pontos de travessia, ou seja, onde tem uma faixa de pedestre, é ali que é para atravessar. Então a gente usou uma estratégia óbvia, mas que funciona bem, que é fazer os acessos às áreas onde tem passagem de pedestre. Onde não tem passagem de pedestre, a gente procura jardinar, procura dificultar. Uma pessoa de bom senso fala, não vou atravessar aqui, porque eu vou ter que passar no meio do jardim. Então, eu vou andar mais 30 metros e vou atravessar. A gente fez isso lá, e como eu fiz em outros lugares também. E para isso a gente tirou uma calçadinha que circundava, era um largo, né? A gente circundava. Isso foi o mote para esse jornal ficar 3 anos e meio reclamando da gente, porque a gente tirou a calçadinha, que as pessoas estavam acostumadas a andar na calçadinha que dava em torno da praça. E a gente alegava, e continua alegando, que na verdade aquilo era um incentivo ao atropelamento. Quer dizer, a pessoa atravessa qualquer lugar, pode ser atropelada. Lá tem muito trânsito. Mas não adiantou, eles acharam que estava acabando com a cultura do bairro, como se a calçadinha lateral fosse cultural do bairro. Né? Isso aconteceu lá, aconteceu na Vila Formosa algo parecido. São bairros onde a classe média tem um peso e ao mesmo tempo é muito conservadora. Nos bairros mais afastados é o contrário. Nos bairros mais afastados, esses projetos foram incorporados de uma maneira absolutamente ativa. Absolutamente ativa, assim, que até eu, que sou relativamente otimista, fiquei impressionado. Né? Então, pegar o caso do Grajaú, daquela área. Capela do Socorro era uma das áreas mais pobres da cidade. Eles têm direito a 4 áreas. Na época, tinham direito a 4 áreas. O subprefeito, que ficou do começo ao fim, provavelmente o subprefeito, certamente o subprefeito mais ligado à questão ambiental de todos os outros. Ele tem formação em ambientalismo, é um sujeito muito ativo, né? Chama-se Tadeu. Então ele já escolheu algumas áreas com essa visada. Então ele escolheu, o Daniel me ajuda se eu estiver errado, ele escolheu a Praça do Trabalhador, que fica
muito distante, quase na divisa do Parelheiros, não é isso? Ele escolheu uma região perto da Guarapiranga, que ele queria fazer, inclusive ele pediu para a gente fazer um centro de estudos ambientais. Você veja que é outra mentalidade, né? Essa área do conjunto habitacional e mais uma. A Vila dos Lagos. Essa eu já falei, tem mais uma. São José. São José. Essa de São José está mais interessante ainda. É sair da Guarapiranga, Foz ali sai onde tem problema de lixo, enfim, um grande problema ambiental ali. Ele foi muito atinado para isso. A gente conseguiu fazer 3 dessas áreas. No corte da 127 teve que cortar uma das dele. No caso do conjunto habitacional, é interessantíssimo, porque foi a primeira... Ele partiu de um princípio elementar. Ele falou, olha, ali tem o segundo conjunto habitacional mais antigo da cidade, quer dizer, tem um mais velho que esse, e esse é o que vem depois, da cidade de São Paulo. Construído numa época onde as demandas e as necessidades, as necessidades eram outras, né? E deteriorado. As áreas institucionais verdes, né? Mato, não tinha carro na época do projeto, hoje as pessoas já têm o seu carro, então puxadinhos, centenas de puxadinhos com seus carros nas áreas verdes, né? E aí ele, que é muito inteligente, usou de um artifício bastante profícuo, né? Ele falou, olha, a gente fez os projetos para aquela área, a gente chegou à conclusão de que, obviamente, tinha que deixar as áreas verdes, destinadas para as verdes, virarem área de projeto. Eram 13 áreas. E nessas 13 áreas, muitas vezes, tinham esses carros, esses automóveis puxadinhos, ocupando as áreas verdes. E aí ele juntou a fome com a vontade de comer. Ele falou, olha, se esse projeto for implantado, a gente vai conseguir, a preços muito baratos, finalmente entregar o título de posse dos apartamentos de vocês. Quer dizer, aí, aqueles que tinham o seu carrinho puxado, os outros falaram, vai ter que tirar, porque senão a gente, né, foi a grande oportunidade. E claro que teve briga, né, teve gente que não queria, etc., mas acabou tirando todos esses puxadinhos e a gente ocupou todas essas áreas. Essas 13 áreas, na verdade, formam um centro de bairro só, né? Que ela se dá no tempo, quer dizer, para você entender aquilo, você tem que andar das duas uma. Ou ter um olho crítico e andar todo o conjunto habitacional e fazer essa leitura, ou então você vê de cima para você entender o que está acontecendo ali, né? Fizemos ali a avenida principal, com todos os conflitos que quem trabalha no serviço público, quem faz projetos públicos sabe que tem, taxista, polícia, camelô, né? E fizemos ali, inclusive, um plantio de espécies sofisticadas, como a gente fez em todas as áreas. Uma das virtudes do programa é que a gente, do mesmo jeito que a gente tratou os jardins, a gente tratou também o Grajaú, tratou Ermelino Matarazzo, ou seja, a gente fugiu daquela ideia de que a própria população muitas vezes chegava e falava, para que vocês estão fazendo isso? Aqui é muito pobre, ninguém... E a gente acabou descobrindo, que não era difícil, mas enfim, consagrando, que a autoestima das pessoas aumentou imediatamente. Imediatamente, ou seja, o Estado vai lá, cuida de uma área, entrega para eles, ou junto com eles, uma área onde as crianças, os jovens, os idosos podem usar. Eles reconhecem que aquilo é um benefício enorme para aquela região. Teve alguns casos, como por exemplo a Praça do Trabalhador, que deu um resultado magnífico, outros nem tanto. Hoje eu tenho capacidade de entender o que deu certo e o que deu errado. Na Praça do Trabalhador aconteceu o que a gente chama de centralidade urbana mesmo, quer dizer, foi a partir do nosso projeto lá que aquela área se desenvolveu de tal maneira que acabou criando condições de ter hoje lá do lado um terminal de ônibus, o Carrefour, que enfim se instalou na frente, acabou criando uma instância urbana que antes não tinha absolutamente nada, antes era um depósito de cadáver, etc. E tal, né? E é uma área que imediatamente após a inauguração, uma semana, 2 semanas depois, 3 semanas depois, a SP-Trans teve que colocar linhas de ônibus especiais porque as pessoas do entorno queriam chegar lá e não tinham como chegar. Quer dizer, acabou criando aquilo que a gente queria, ou seja,
basicamente um local de convivência, um local onde as pessoas se conversam, trocam experiências, convivem. O que falta muito, e o que gera violência, é a falta de convivência, a falta de contato, a falta de conversa. Teve um agrônomo de uma subprefeitura que procurou a gente e falou assim, pô, vocês são loucos, vocês estão dando trabalho para mim, pô. Vocês querem que eu trabalhe? Vocês estão construindo essas coisas, eu vou ter que eu cuidar. Agora, essa questão da subprefeitura também é o seguinte, né? Tudo se jogou para a subprefeitura. Agora, né? E as coitadas não podem aguentar tudo. Até estava lendo a questão do Compresp. Tudo bem, não pega, acho que umas 2 ou 3, você pode falar assim. Ok. Pode continuar? Onde é que a gente parou? Tá falando Santos e Barra, tá falando do Grajaú, talvez. É isso? Isso. Então a gente fez várias permutas interessantíssimas, né? A gente chegou até a asfaltar toda aquela entrada do Grajaú, né? Tava tudo esburacado, tal, a gente asfaltou. Tivemos que fazer toda aquela negociação com polícia, com camelô, aquela coisa toda, né? E foi uma experiência fascinante, porque é uma demanda muito específica fazer um projeto para 13 áreas pontuais dentro do Conjunto Nacional que tem uma vida própria. As pessoas convivem naquele espaço, né? Até quem não tem um olho mais elaborado, um olhar mais elaborado por isso, passa por ali por dentro e nem nota. Por quê? Porque são 13 áreas distintas. Então ali você tem uma coisinha, eles têm outra, eles têm mais outra, né? Aconteceu uma coisa ali curiosíssima. Até acho que foi o Daniel que sugeriu. Numa das áreas, acho que foi você que sugeriu, falou assim, vamos fazer um deck, né? Porque era uma área degradada, vamos fazer um deck de madeira gigante aqui, grande, para as pessoas terem um espaço de convivência, que eu chamo de espaço de namoro, né? Que as pessoas não têm onde ir. E a gente acabou criando lá, enfim. Deu tão certo aquilo que a rua em frente acabou virando uma rua de feira semanal da população, de vender badulaque, vender coisas. Virou uma área de vivência. No fundo, a ambição do projeto, tirando o aspecto ambiental como uma ambição nossa, né? Mas a ambição, vamos dizer assim, de política mais geral, era criar espaços de convivência. As pessoas, a mãe se encontra com outra mãe, que encontra a criança, as crianças se encontram, aí vai a pessoa fazer o Cooper dela. E isso eu acho que em boa medida, na maioria das áreas, foi conseguido. Você falou das questões ambientais, mas você tem uma ênfase nisso, que você até já tinha comentado em outras ocasiões, questões de aproveitar situações dessas áreas para criar drenagem, para até chegar, se possível, colaborar para minimizar efeitos de enchente. Qual que é a questão mais geral? E aí eu estou dizendo de novo de política pública. E aí eu estou falando de coisas muito diferentes do que eu chamo de paisagismo em área privada e paisagismo em área pública. São olhares muito diferentes. Eu tinha, na época, que vencer várias barreiras. A questão mais geral colocada para a questão paisagística, para o problema paisagístico, era zero. Ninguém liga para isso, ninguém ligava para isso, né? É claro que auxiliou o fato da prefeita ser uma mulher. Normalmente as mulheres têm um olhar um pouco mais agudo para essa questão do que homens, né? Isso ajudou muito. Mas eu tinha que vencer certas barreiras. Como é que eu venci? Uma delas foi trabalhando a baixíssimo custo. Ou seja, já fazia 1 milhão de metros quadrados com preço a R$45 o metro quadrado. Isso é um elemento muito forte para conseguir fazer coisas, né? Se fosse caro, simplesmente não dá, né? A outra questão diz respeito, aí sim, aí eu desmistificar, e eu acho que eu consegui desmistificar dentro do governo isso, a questão dos jardins e do paisagismo em geral, como não sendo uma questão apenas e meramente de embelezamento da cidade, né? O enfoque dado, é evidente que tem esse enfoque do embelezamento, da questão estética, é óbvio que tem, e tem que ter mesmo. Mas quando fica só nisso, fica ainda sendo algo que pode ser postergado, algo que fala, pô, se der a gente faz. Até na eleição atual entrou essa questão, quer dizer, por que fazer isso se eu tenho que colocar remédio no hospital? Como se fossem coisas excludentes. Eu sou da opinião que tem que ter remédio no hospital e também tem que fazer isso, né? Ou seja, porque essa visada do embelezamento, que é um luxo, né?
E, na verdade, primeira coisa, não se trata de um luxo, trata-se de uma necessidade. Isso que eu acho que eu consegui, em setores do governo, incorporar, né, no pensamento das pessoas. Ou seja, a questão paisagística, ela tem um enfoque do embelezamento, da questão estética, etc., das tonalidades das árvores, das florações, etc., e tal, dos volumes, né? E eu usei bastante isso, dos volumes ao vento, etc. e tal. Mas tem também a questão ambiental, ou seja, eu defendo, e acho que foi um avanço grande, a cidade do século XXI, das médias para as grandes, não podem prescindir da questão ambiental nos seus planejamentos, planejamento urbano. E aí eu incorporo na questão da ambiental não só tratamento de lixo, não só tratamento de água, mas também não só dos poluentes, mas também a questão das áreas permeáveis, da absorção das águas e do paisagismo geral. Então, esse discurso foi muito forte, eu insisti muito nisso. Todos os nossos projetos, a gente criou alguns pequenos dogmas, né? Todos os nossos projetos têm pelo menos 70% de área permeável, ou seja, onde a quantidade de jardins, inclusive, ela tá ligada a essa necessidade da permeabilidade do solo. Então, vocês vão ver que a gente raramente não fizemos nenhuma praça seca, né? Alguns arquitetos na praça seca, tal, esplanada. A gente brincando proibiu de falar a palavra esplanada nas nossas reuniões, tá certo? E atacamos a que a gente achava importante, ou seja, áreas jardinadas, permeabilidade do solo, a copa das árvores, diminuindo a velocidade das águas pluviais, ou seja, retardando a entrada no solo, diminuindo a possibilidade de enchente, trabalhando com a microdrenagem. Então a gente acabou colocando ao lado do embelezamento, que é importante, da questão estética, etc., a necessidade vital, real, do paisagismo ser incorporado com o que eu chamo de paradigma urbano. Eu acho que isso a gente conseguiu. Teve uma reunião histórica para mim, claro, em 2002, de um colega da Secretaria de Transportes, que juntou numa sala aqui da CET 60 a 70 engenheiros de trânsito, né? E algumas engenheiras de trânsito. Colocou eu e o meu colega, o Perdigão, a gente falou 2 horas com o pessoal. Falamos de florzinha, de arvorezinha, de área drenante, etc. Né? E foi maravilhoso, porque foi a partir daquela reunião que o pessoal do CT, pelo menos boa parte deles, começou a enxergar. A gente tem que entender um pouco esse desvio profissional. O sujeito, ele cuida do trânsito. Se naquele dia São Paulo tinha que ter 130 km de congestionamento, teve só 100, ele vai dormir como herói. Fiz meu trabalho, né? Para ele, a cidade se resume em vias, ir e chegar. Esse é o desvio profissional de quem cuida do trânsito. Assim como a gente também tem os nossos desvios, né? A gente conseguiu colocar em discussão que a cidade não é só a pista, é também o entorno da pista. Foi naquele dia que a gente conseguiu levantar uma discussão e terminar com essa discussão, de que eles estavam pensando em colocar mais uma pista na 23. Eles achavam que tinha pouca, colocar mais uma, às custas, obviamente, da calçada e do taludes, etc. E tal. E a gente mostrou para eles que a cidade precisa de mais coisas que não sejam só pistas, né? E foi muito bem recebido. Dali para frente, houve um trabalho conjunto excepcional. Vou dar um exemplo. As pessoas às vezes acham que é da gente o trabalho da 9 de julho. A despeito da gente nunca plantar tuia, que tem lá, as pessoas acham que é da gente, não faz mal. Mas o que é importante foi que a Secretaria de Transportes incorporou a questão como sendo dela. Ou seja, eles contrataram escritórios para fazer os projetos dos canteiros centrais, me convidaram para fazer uma pequena palestra ilustrativa, uma consultoria, mas os projetos são dos caras. O que eu quero dizer é que a Secretaria de Transportes incorporou como importante, nos canteiros centrais das grandes avenidas, você ter área verde plantada, com a foramentação, com a drenagem natural, etc. Isso é um ganho excepcional. É um ganho excepcional, quer dizer, imaginar
4, 5 anos atrás, que alguém que fosse fazer um recapeamento tivesse preocupado com isso, é uma novidade muito grande. Então, eu acho que foram avanços significativos. Tem também essa questão de você querer incrementar, o grupo querer incrementar uma diversidade maior de espécies, né? Tanto que as planilhas eram limitadas e tal. Isso, vocês propuseram um universo de plantas e os viveristas acompanharam? Vocês trabalharam com os viveristas e fornecedores? Como é que foi a história com relação a ter fornecimento de variedade e de quantidade? O que acontece? Quantidade eles trabalham com o mercado, aí com outras coisas, como a gente já falou. O que tem assim, a gente pegou a gente estabeleceu alguns critérios. Um deles era a questão da permeabilidade, como eu já falei. Um outro era, dentro do possível, um aumento de biodiversidade. Né? São Paulo é uma cidade muito pobre, ainda é muito pobre desse ponto de vista. A gente fica com inveja do Rio de Janeiro sobre esse aspecto, né? Onde de alguma maneira foi preservado ou de alguma maneira foi criado uma circunstância melhor. São Paulo, por equívocos ou por motivações várias, você tem, eu chamo de 6 ou 7 árvores predominantes. Algumas muito legais, na minha opinião, outras nem tanto, também na minha opinião. Então você tem cipipirunas em profusão, você tem tipuanas, né? Enfim, você tem umas 6 ou 7 espécies. E a gente, nos projetos da gente, tentou colocar essa questão da biodiversidade. Né? Como é que a gente trabalha? Primeiro, eu procurei colocar para o grupo que a gente não trabalha com os livros como como é que eu chamaria? Como um mostruário. Abre o livro e fala, puxa, que árvore bonita é essa aqui, deixa eu especificar aqui. Né? A gente não faz isso. A gente, na verdade, faz o contrário. A gente vai atrás dos viveristas, vê o que eles têm. A partir do que eles têm, a gente começa a fazer o projeto. A gente vai naquilo que ninguém compra, às vezes até porque é mais barato, que não está na moda, etc. Por exemplo? Por exemplo, eu vou te falar, a gente colocou uns resedados nacionais, que não é o resedá que é mais plantado, que estava encalhado, né? Vou dar um outro exemplo. A gente descobriu que lá em Olímpia, na região de Olímpia, havia uma quantidade exorbitante de jabuticabeiras plantadas no latão, né? Não no solo, que por uma série de questões pessoais, morreu a esposa da pessoa que plantava isso, ela queria se desfazer. Ela tinha uma quantidade muito grande. E aí a gente foi lá e brigou pelo preço, tal, discutiu, chegou num preço bom. E aí a gente especificou, sei lá, 700, 800 jabuticabeiras com 6, 7 metros de altura, algumas com 4. Sabendo que tem. Embora eu não pudesse, quando a gente faz a licitação, eu não posso dizer onde tem. Eu especifico. Aí quem ganha a licitação fica louco e tem que se virar para achar, acaba achando porque não tem jeito. Ou seja, a gente não trabalha com um mostruário. A gente procura saber o que tem e incorpora os projetos. Né? E aí a gente andou até pelo Brasil todo. A gente foi para o Nordeste, foi para o Norte, Nordeste, foi para Goiás, para Minas, descobrindo o que tinha, né? Descobriu áreas que iam ter inundação, então a gente conseguia coisas muito baratas, fazendeiros que estavam querendo se livrar de algumas coisas, então a gente já deixava meio preparado, olha, pode ser que apareça gente aqui querendo, tal, negociava preço, para poder chegar em preços que aparentemente eram muito baixos. Mas isso porque também você teve um prazo curto entre projeto e obra. Quase nada. Quase nada. Quase nada. Porque se você fosse fazer projeto, quase esperar nada. licitar, um ano depois construir, quase você não nada. conseguiu. Mas na verdade as licitações demoraram algumas 8 meses. E ainda assim você conseguiu. Ainda assim a gente conseguiu. E você acha que influenciou o mercado de produção de mudas, essa atuação da Emuri? Eu acho que não. Eu acho que foi naquele momento, talvez. Mas o que influenciou, acho que foi o seguinte. Depois que a gente começou a fazer, obviamente houve outras... Por exemplo, a Secretaria de Transportes começou a fazer também, incorporar isso. O próprio DEPAV, mais tarde, acabou fazendo o GEPROCAV, acabou usando. Quer dizer, aí houve um incremento. Acho que no todo houve. No todo houve. Mas a minha maior ambição
for conseguida, já vai ser, acho que, uma coisa muito boa para São Paulo, que é colocar a questão do paisagismo uma questão a ser pensada cotidianamente e com seriedade, ou seja, com paradigma urbano, que não era, né? Então, eu acho que, se isso for conseguido numa cidade do tamanho de São Paulo é muito grande. É um negócio... só quem andou pela cidade de todos os lados, de tudo quanto é jeito, sabe que é muito complicado. É uma cidade que tem poucas áreas públicas, na verdade. Aparentemente, parece que tem muitas, mas tem poucas, né? Tem carências enormes, tem demandas enormes, né? Então, você tem que trabalhar com isso. Você encontra em alguns meios um certo ranço conservador, quer dizer, você pega algumas praças, pequenas praças que têm profusão pelos esses bairros entre a periferia extrema e o centro, que são todas com aquele jeitinho coloca lá os canteirinhos com paralelepípedo, coloca ali um pingo de ouro dando voltinha até, e está feita a praça. Fizemos uma praça, né? Então, mudar certos conceitos é complicado, ou tentar puxar certos conceitos é complicado. Eu acho que em parte a gente conseguiu, em parte não. Você falou bastante do centro de bairro. Fala um pouco a respeito dos outros espaços que vocês trabalharam. Trabalharam no centro. A história do projeto da Praça Dom José Gaspar, que ele começou quase como uma praça seca, não começou não? O primeiro projeto que eu vi. E fala também da Faria Lima, que foi o primeiro, que é esses dois extremos, o começo e o... Então, são coisas diferentes. O centro de bairros foi um programa muito grande, complicado, até violento, né? Teve tiro, assalto, prisão, teve tudo, né? Eu montei um grupo especial para isso. Já o restante eu fiz com o que a gente chama de equipe da casa. A equipe da casa é precaríssima, ou seja, era Perdigão, eu... Qual é o nome do Perdigão? José Carlos. Tinha mais 2 arquitetas trabalhando com a gente e 3 estagiários. Foi com isso que a gente fez todos os outros. Quer dizer, a gente fez os 6 quilômetros de Faria Lima, fizemos Cebolinha, fizemos algumas praças ali na Juscelino, fizemos projetos para a Praça da Sé, Praça da República, a Praça da Sé está sendo licitada agora, inclusive, Dom José Gaspar, fizemos alguns centros esportivos, são um bocado de coisa. A superintendência, esse é um outro aspecto que eu acho que eu gostaria de enfatizar, que é também um tanto polêmico, né? Há uma novidade nisso tudo. Pela primeira vez, na cidade de São Paulo, foi criado um corpo, restrito, mas foi criado um corpo de profissionais para projetar os espaços públicos. O que significa isso? Significa, isso poderia ser feito de outro jeito. Poderia, de repente, ter feito concurso para tudo, por exemplo, né? Quais são as vantagens e desvantagens? Primeiro que ficou muito barato. Se você pegar os salários dessas pessoas todas, juntar e dividir pelo que foi feito, é ridículo, né? Você não teve custo de projeto na prática, né? Qualquer projeto contratado já vai bater disparado, ou seja, com o mesmo dinheiro que foi feito tudo isso, não ia dar para fazer se fosse ser contratado fora. Essa é a primeira questão. A outra questão foi que, com isso, foi possível, eu não digo criar não tem essa pretensão de criar um desenho, uma linguagem, mas acho que há uma necessidade da cidade dela se encontrar com alguma formatação. A cidade não pode ser uma bricolagem Ela deve ter, obviamente, várias linguagens, mas não pode ser uma grande confusão. Ela, de alguma maneira, tem que se organizar, né? Visualmente, né? Até estava lendo um texto de um colega da PUC de Campinas hoje, citando uma frase que ele chama, acho que ele até é o Caldura que falou, chamou de estresse visual, né? Aquela miríade de informação. Então, a gente acabou criando nesses projetos, de alguma maneira, alguma propensão para um desenho específico, né? Ou seja, pelo desenho dos pisos, quase sempre orgânicos, quase sempre, pelas manchas de espécies, pelas espécies plantadas, pelo cuidado técnico com fitossanitário, enfim, com uma série de coisas que, de alguma maneira, marcam essas dimensões. Então, para você ter uma ideia
da importância que foi essa superintendência, a gente vai fazer 4 anos agora, no final do ano, começo do ano que vem. A gente tem em projeto 2.600.000 metros quadrados. É uma produção para o serviço público Aí é absurda. uma pergunta de fundo, quem é de fora não consegue entender. E não existiu o DEPAV? Não teve uma sobreposição? Existe uma superintendência de paisagismo na EMURB e existe... Eu não sei dizer, quer dizer, eu posso pressentir. Primeiro, para falar que desses 2.500.000, 2.600.000 metros quadrados, foram construídos 1.300.000, incluindo Santos e Bairro, né? Nesses 300.000, 400.000 tá os outros projetos todos, né? Praça da Sé, República, que vão ser construídos e tal. Então é uma produção de escritório mesmo, não é uma produção típica de serviço público, né? Então, muito barato e muito intenso. Quer dizer, eu acho que isso é uma experiência que espero que se preserve. Que, obviamente não vai ser comigo, mas espero que se preserve essa experiência de ter um escritório interno dentro do governo que faça projetos de fato, né? E com espaço sim para concursos, etc. e tal, mas em algumas questões específicas. O grosso, o dia a dia tem que ser feito internamente, na minha opinião. Quando a gente veio para a EMURB, tinha a ideia era a gente trabalhar no entorno das obras emurbianas, digamos assim, né? Então, quando você fala da Faria Lima, você fala da operação urbana Faria Lima que estava dentro da empresa, né? Quando você fala do Cebolinha, você estava naquela intervenção viária toda ainda dentro da empresa, né? O que acabou acontecendo é que, por uma série de fatores, a gente foi convidado, já não mais como EMURB, mas eu fui convidado pessoalmente a gerenciar esses programas no gabinete da prefeita. Então, nesses programas, eu deixei de ser um funcionário de EMURB e passei a ser um assessor da prefeita. Então, nesse sentido, não houve vamos dizer assim, esse conflito. Basicamente, o que se tinha é que o que se tinha no cotidiano é que o DEPAV cuidava dos parques, basicamente os 31 parques da cidade, né? As praças acima de 5 mil metros. E as praças acima de 1 metros. E o resto ficava por conta das subprefeituras, né? Como, no caso do Centros de Bairro, eu fui guindado a trabalhar no gabinete, essa sobreposição acabou, né, não acontecendo. E eu, obviamente, procurei, dentro do possível, e sempre que possível, trabalhar em conjunto com todo mundo. Então, eu trabalhei junto com o CT, trabalhei junto com a SPTrans. No caso da própria Faria Lima, eu convidei os colegas da TEPAV a trabalharem junto com a gente, até porque a gente é pequeno, era pouco, quanto mais gente, melhor, né? Mas isso é uma discussão que tem que ser bem acima e abaixo das vaidades, tem que ser bem resolvida. Não, eu falo isso, sabe, independente de pessoas, em termos de estrutura organizacional da prefeitura, né? Eu acho que é possível. Eu tento ser muito prático. Foi possível ter sido desse modo? Ótimo. Se fosse outro também, tudo bem. Se funcionar... Mas fala pra gente um pouco das outras obras. As obras são muito diferentes. Por exemplo, você pegar, por exemplo, Praça da República. Você pegar, por exemplo, a Praça da República. A gente pegou a Praça da República e a Praça da Sé ao mesmo tempo, né? E o Largo da Luz. Primeiro pegamos as duas praças. A gente fez Aí a gente contou com a consultoria do Chassel, né? Do Sidney, que eu contratei. A gente fez uma extensa análise histórica dessas áreas para chegar a conclusões que parecem óbvias, mas que carecem de embasamento. A gente acabou chegando nelas. Quer dizer, a Praça da Sé é uma praça de passagem, sempre foi. É uma praça ligada ao transporte público, sempre foi. Ou na época do puxado a burro, ou na época do bonde, ou na época do carro, ou na época do metrô, sempre foi uma praça ligada, de alguma maneira, a chegar e sair. E a Praça da República era uma praça de eventos, né? Desde a época que tinha touro ali, tinha tourada, né? Uma praça de eventos. Se você pegar na literatura, você pega textos do Oswald de Andrade, por exemplo, ele cita em textos a Praça da República como uma praça que as famílias saíam num domingo, não sei, iam passear, ficavam ali, uma praça de convivência. Com a chegada do metrô na Praça da República, acabou tendo uma certa justaposição de atividades. No caso da Praça da Sé, a gente tentou entender o que foi aquilo. São hoje duas praças que não conversam. Tem uma praça antiga e uma praça da década de 70 que não tem nenhum diálogo entre uma e outra.
não tem sequer contato, elas se encontram só pelas beiradas. A opção do projeto da década de 70 foi uma opção que eu acredito muito preocupada com a volumetria dos canteiros, e quem projetou provavelmente acreditou que aquele jogo de volumes ia dar uma coisa agradável, imagino que ele tenha acreditado nisso, né? Mas acabou, na verdade, gerando uma praça que não se usa. O miolo da Praça da Sé da década de 70 ninguém usa, é inusual. Até por motivos de segurança. Você não tem como chegar e sair dali. O metrô tem 2 entradas que ele fechou, por causa que havia muito assalto, etc. Então a gente fez esse diagnóstico e basicamente a gente cria um novo fluxo que passa pelo meio da praça, tira todos aqueles canteiros, todos, vamos rebaixar tudo, vamos ficar tudo no nível do piso, refaz a questão dos jardins, refaz os jardins todos, né? Mantendo a ideia das esculturas. Mantendo a ideia das esculturas. Né? E a fonte também não se mexe. Não mexe. A cascatinha, né? Certo. Pelo contrário, a gente acaba usando a cascata para... Veja que coisa curiosa, a gente acabou vendo que aquela cascata não tem função hoje. Está muito distante, não tem leitura. Tem para os meninos que brincam ali, mas fora isso não tem. Então a gente fez uma passarela, 2 passarelas, ligando o Marco Zero da cidade com a rua do outro lado, criando um novo eixo. Essa passarela metálica, ela passa colando o espelho d'água. E passa a 4, 5 metros ou 6 metros da cascata. Então a cascata passa a ser de fato um evento, quer dizer, a pessoa passa com a cascata. Quando a gente rebaixa tudo, a gente dá visibilidade, a gente chegou à conclusão que a praça não tem nenhuma legibilidade. As pessoas, num momento como esse que a gente vive, têm receio, né, de passar por uma jardineira de 1,5 metro, 2, 3 metros de altura, que não sabe o que tem atrás, etc. Então a gente rebaixa tudo. E curiosamente, depois que a gente fechou o projeto, a gente foi descobrir que teve um concurso e que o Bulemax não ganhou. E o projeto do Bulemax, obviamente, é diferente do nosso, mas o conceito de deixar a praça legível existe também no projeto dele, ou seja, não criar elementos que escondam, que escondam. Então, tirou algumas escadas, enfim, a gente não é um projeto de uma nova praça, é um projeto de reforma de praça. Tem que ficar claro isso, é uma reforma da praça. Isso vocês fizeram ou o Chassel? A gente. O Chassel fez a assessoria só. O Chassel foi consultor. E o Chassel, e como é que entrou o trabalho do Chassel? Ele foi convidado. Ele foi convidado para fazer o Parque Dom Pedro? Isso antes, o Parque Dom Pedro, eu não sei por que caminhos. E no meu caso, me propuseram o Chassel como consultor, eu adorei. Tudo bem, vamos que vamos. E deu super bem, deu super certo. A Praça da República é quase que uma restauração histórica da Praça da República. Quer dizer, a Praça da República é uma praça de evento, é um maciço arbóreo espetacular no centro da cidade de São Paulo, né? Está degradado, todas aquelas coisas que todo mundo conhece, né? Então a gente fez uma recuperação de tudo aquilo. A gente acabou deixando apenas as copas das árvores altas e as baixas, criando essa visibilidade, né? Vamos recuperar o lago, que na minha infância era de fato uma coisa interessante. Só não vai ter os patinhos que tinham, porque os patinhos não sobrevivem um dia sequer naquela região, vão ser comidos. O piso é asfaltado? Pois é, então tem uma conversa bem legal sobre isso. A gente refez todo o piso externo, né? Essas áreas todas do centro da cidade, elas são tombadas. Então todos os projetos têm que passar por uma série de instâncias, né? E que não só não é simples, como é bem complicado, né? Então, tem que passar pelo DPH, que é o Patrimônio Histórico do município, tem que passar pelo Compresp, que é o Conselho, tem que passar pelo Condefat, que é do Governo do Estado, né? E a gente transita nesses órgãos todos, e às vezes há incoerências, a gente tem que ajustar. No caso da Praça da República, foi uma luta grande, mas a gente conseguiu ganhar, que no primeiro momento algumas pessoas do nosso DPH insistiram que o piso asfáltico era tombado. E, obviamente, eu insisti que é impossível um piso asfáltico ser tombado, é impossível. Quer dizer, você tem, obviamente, o desenho dos canteiros pode ser tombado, tinha ali um requadrozinho de piso cerâmico que é histórico, tudo bem, mas o asfalto ele normalmente foi colocado, a gente conhece bem como é que funciona a história, é barato, tem que impermeabilizar e põe o asfalto, entendeu? Jardim da Luz. Ele O Jardim da Luz também fizeram. Então,
A gente vai tirar Todas todo as praças de Buenos Aires, todas elas. a gente vai tirar todo o piso asfáltico dali. Conseguimos convencer Por o quê? os nossos colegas do TPH. Vai colocar o quê? E a gente vai colocar ali um ladrilho hidráulico que puxa, imita, digamos assim, sugere a cor do saibro, que é... Que é o original? Que era o piso original. Que é o piso original. Não dá para pôr saibro, porque saibro não dá mais, né? Mas o ladrilho hidráulico, que é muito mais, termicamente, é muito mais agradável do que asfalto, obviamente, né? E sugere remotamente, digamos assim, ao piso de saibro. Que era utilizado no centro como um piso padrão na Belle Époque. Todo o centro era ladrilho hidráulico. Então, assim, esses projetos, na verdade, são muito complicados. Por quê? Porque passam por muitas fases, né? Em que fase eles estão hoje? Estão aprovados, são solicitados. O Praça da Sé está sendo licitado agora, só não foi licitado antes porque não teve verba, veio dinheiro do Isso vem banco. com recurso da... Essas praças do BID? centro, essas praças do centro são BID. A Praça da Sé é República, né? E Largo da Roche? Aí é diferente. Essas praças elas são BID. O BID entrou dinheiro agora, no meio do ano. Ficou Como o Parque Dom Pedro também. O Parque Dom Pedro também. O Parque Dom Pedro entrou como contrapartida do governo, por isso que foi feito antes, com dinheiro próprio. Mas essas não. Então, como seu dinheiro agora vai ser listado essa semana, a Praça da República, da Sé. A República provavelmente vai ser listada até o mês que vem. Agora, eu não sei se o próximo governo vai dar sequência nisso. Aí as prioridades não são mais nossas, né? Espero que deem. São projetos legais, projetos cidade, que estão preocupados com a questão ambiental, paisagística, etc, etc, etc. E a carga ideológica que tem é essa, quer dizer, espero que sejam aproveitados. E aí, nesse projeto também tem vários projetos nossos que não sei que fim vão dar. A gente fez projeto para o Lago do Paissandu, que é muito legal. O projeto, a gente fez um projeto simples, é muito legal. Eu descobri que muitas vezes o simples é o certo. A tendência do arquiteto, do paisagista, quando pega um projeto importante, é querer marcar, falar esse projeto, aí faz alguma coisa que procura se marcar para o resto da vida. Aquilo ali foi feito pelo Paulinho, aquilo foi feito, né? Para a gente que está no dia a dia do governo, a gente pode ter outra visada, né? A visada que a gente tem é assim, projetos simples, no sentido, não é que sejam reduções, não é isso. São projetos que resolvem de uma maneira simples, né? Não precisa... Não precisa ser simplório, simples. Não é simplório, exatamente. E a gente procura isso. O simples é muito difícil, na verdade, né? Já o Aroche é uma história também. Tem uma história tão longa quanto a história da Dom José Gaspar. O Aroche era primeiro o telecentro que ia ser feito ali. A Secretaria de Abastecimento, que tem a ligação com o pessoal do governo eletrônico que faz o telecentro, contrataram um projeto de um arquiteto do telecentro ali. O telecentro, na verdade, era ele e a banca de flores. Foi uma discórdia monumental. O Condefat não aprovou, o próprio DPH não aprovava, por causa de volumes, volumetria, porque a estátua do Brecht Herrera, enfim, era uma enorme confusão. O projeto dos rapazes, na verdade, era isso. E ele também propunha igualar aquelas duas ruas laterais do Aroche, com as calçadas, igualar e fazer num nível só, com tons diferentes. Era esse o projeto. E aí não andou, não aprovou, etc e tal. Foi quando pediram o apoio da gente, a gente entrou com a seguinte proposição. A gente completou aquele projeto, ou seja, a gente pegou os jardins que haviam ali e mexeu, né? E a gente estendeu a ideia do projeto até o baixo do Minhocão. Até descendo, chegando na Duque de Caxias e pegando embaixo do Minhocão. Todo aquele passeio e as calçadas laterais, né? Aí esse é um projeto exclusivamente nosso. Então a gente fez esse projeto e aí teve um artifício bem legal, porque quando a gente apresentou no Condefat, a direção do Condefat falou, Sérgio, se você apresentar tudo junto, não vai aprovar, porque não vai aprovar o telecentro. Então a gente dividiu, a gente já levou em 3 trechos. Levou o trecho 1, que é esse que tinha o telecentro, o trecho 2 e o 3. Eles aprovaram o 2 e o 3. E o 1 ficou pendurado. Ia ficar manco o projeto. Aí a gente acabou cedendo no telecentro, a gente tirou o telecentro dali, jogou o telecentro para baixo do viaduto, fora do campo do possível tombamento, né? Então aí foi aprovado, mas assim, eu estou simplificando, foi duro. A gente teve que mexer. Como é que está o projeto? Está sendo feita a obra, né? Ah, está feita? Está feita a obra.
Eu não sei se ainda tá quase, existia a obra, terminal de ônibus lá? Não. Circulação de ônibus? Não, isso já E tinha sido criado. aquele, a obra deve ficar pronta, a praça, o Lago da Luz vai ficar pronto em torno do dia 10 de dezembro. Agora. O que não vai ficar pronto é o telecentro lá embaixo e a banca de flores, que ainda não foi definido. Mas todo o restante, inclusive a elevação do piso, já está feito, está ficando bem interessante. Né? e aquele espaço que era lá no Duque de Caxias, com a São João de vocês também, não? O espaço que Aquela quinazinha, Que tem um parquezinho, que que tem era um um parque parque. infantil. Isso, a gente mexeu ali. que era um negócio também A abandonado. gente mexeu, então ali vai ter um novo parque. Tem história assim, para quem gosta, né? Por exemplo, ali tem um xixá histórico. No Lago da Luz tem um xixá maravilhoso, né? Excepcional. Só que esse xixá, coitado, ele tá cercado hoje, por causa provavelmente de vandalismo, e tem pitangueira que sai junto, mas não é confusão. Duque de Caxias, Eu sei. Não. Eu tô falando já de outra, foi, ele já outra voltou história. para Ali a gente está mexendo também. Já está em obras ali. Não, ali você já Porque ele vai mudar aquela carinha, porque Então, aquilo foi uma época que era anos 70, que teve aqueles Talvez. parquezinhos, não sei como é que chamava, que tinha atrás do Teatro Tinha umas Municipal, Isso. tinha uns pássaros na parede. Então ali está praticamente pronto. 2/3 da obra estão prontos já, né? Já está ficando bem interessante mesmo. Ali até um desenho mais formal da gente, um desenho não tão orgânico. Foi a opção que a gente teve ali. E tem essas questões do centro de São Paulo que são maravilhosas para quem gosta. Aquele xixá que tem ali é maravilhoso, quer dizer, tinha que ter peregrinação para ver aquele xixá, né? A gente está procurando limpá-lo, deixá-lo sem aquele gradil, afastar algumas invasoras que tem ali do lado. A gente acha que vai ficar bom. Eu acho que vai ficar O Lago do Arocho já tá é ficando um interessante. presente, né? O Lago do Arocho é um Espaço problema. livre. O Lago do Arocho é um problema social. Assim, É. é uma área extremamente bela, na minha opinião. É. No centro de São mais Paulo, bonitas da extremamente bela, com óbvia degradação do entorno, né? Só que ali é um embate fenomenal, porque à noite você tem um público específico que é sinônimo da praça, do largo, né? E você tem ali moradores de idade avançada que são inimigos declarados. E é um embate, vocês não imaginam, olha, fazer um projeto que é isso. É uma loucura, né? Mas a gente acha que está conseguindo. É ruim, mas é bom, a gente consegue. Bom, e a Praça Dom José Gaspar? A Dom Gaspar tem outra história. Dom José Gaspar era para ter a gente fazendo desde o início, por motivações que não interessam. Teve um primeiro projeto feito por uma arquiteta e 2 colegas arquitetos paisagistas, né? E do meu ponto de vista era um projeto equivocado, para dizer o mínimo, né? Era um projeto que, se eu não me engano, tirava 145, cortava raso 145 árvores da praça. Por sorte, né? É uma área de muita visibilidade, então teve todo tipo de impetrar no mandato, advogados que tem ali falaram, não vai tirar, tal. Foi para a promotoria, foi para o Ministério Público, né? Isso foi bom para a cidade. Era um projeto equivocado. Eu estava falando mais ou menos dos arquitetos que veem a cidade como um conjunto de edifícios, né? Então eu lembro que esse projeto propunha tirar, por exemplo, um maciço de gerivás, muito bonito que tem ali, porque atrapalhava o visual do edifício da área popular. Quer dizer, é uma inversão de valores, né? Acreditar que o edifício é mais importante que o restante, quando na verdade tudo é importante, né? Vamos tentar trabalhar dessa maneira. Quando o Ministério Público entrou com impetuação, a gente foi convidado a ir lá, e aí a presidente que assumiu a empresa foi junto, falou, nós vamos refazer o projeto. A gente refez o projeto sob outro enfoque, né? Um enfoque que privilegiasse não só a manutenção das árvores existentes, mas como aumentar essa área drenante, etc. e tal. E aí há equívocos. Aí tem a ver com a formação dos arquitetos, para tocar naquele ponto. Tá? Havia um problema real naquela praça, ou seja, aquela praça era uma praça escura. Uma praça que sugeria um certo temor, né? Mesmo de dia, uma praça escura. A pessoa que não domina o assunto, corta a árvore. Eu quero entrar luz aqui, vamos tirar a árvore. Tem árvore demais, né? A gente que trabalha um pouco mais com isso, concorda que
que tem que entrar luz e simplesmente faz uma poda qualificada dessas árvores. Você tira todos aqueles ramos que estão necessitando de poda, você faz um trabalho fitossanitário, você faz certos rearranjos, tirando coisas que são casuais. E a praça fez-se a luz, digamos assim, né? A praça, ela teve uma iluminação estupenda de dia a partir de um simples trabalho de poda. E a gente preservou aquilo que é mais importante, que são as características de bosque dessa praça. Tanto a Praça Dom José Gaspar como a Praça da República são das poucas áreas no centro de São Paulo que têm características de bosque. De certa maneira, da luz também, né? Então se preservou isso, aumentamos a quantidade de árvores, aumentamos a área drenante e aí trabalhamos com algumas questões do próprio local, que é a ligação da biblioteca com a galeria, uma ligação em linha reta, favorecendo essa ligação. Negociamos com a população que queria manter, porque queria manter a questão de uma rua que existia antigamente ali. A gente conseguiu fazer uma ruazinha circundando as árvores existentes para não tirar nenhuma. Pintamos isso com tom terra, exatamente para não ficar uma via dentro da praça. Enfim, pequenos artifícios, né? E eu acho que acabou tendo um resultado bastante satisfatório. Agora, cabe dizer que trabalhar ao vivo em cores é difícil. Quer dizer, tem uma ideia dessa praça hoje. É uma área que você tem uma enorme quantidade de moradores de rua, enorme, gigantesca. Muitos meninos drogados, crianças drogadas que dormem lá. É quase que impossível pedir para o menino drogado não dormir em cima da nossa Bela Emília. Ele acha que não é uma maravilha para dormir até, né? Então você tem um problema de manutenção muito sério, né? Que é, primeiro, conseguir de alguma maneira tirar aquelas pessoas dali e dar uma situação melhor para eles. Outra, educar as pessoas que vivem ali para não pisotear. A solução que os mais acomodados estão é o seguinte: olha, não vamos fazer nada disso porque a pessoa vai pisotear, porque a pessoa vai desmanchar, então vamos voltar aos velhos tempos, vamos impermeabilizar tudo. Eu penso o contrário. Eu penso que você não vai conseguir, em 4 anos, 8 anos, mudar uma cultura de muito tempo, né? Leva tempo para isso, para as pessoas da cidade, a mais simples, a mais sofisticada, perceber que os jardins têm que ser cuidados, que você não pode pisar, etc. e tal. Eu prefiro investir nisso. No caso do Lago do Aroche, nós temos um outro problema. O pessoal passeia com cachorro, solta os cachorros ficam passando por cima dos jardins, sabe? Tem que plantar de novo. Aí tem que falar, pessoal, segura seu cachorro. São problemas reais, que obviamente num projeto de um edifício você não tem essa preocupação, né? São problemas reais. O que não pode é esmorecer. Falar, tem problemas, então não vamos fazer. Quais são as suas referências de projeto? O que você vê, o que você lê, o que você gosta o que você gosta? Olha, na verdade, assim, a gente lê, vê, mas eu não tenho a pretensão de ser um seguidor de mas você gosta de algumas coisas. Alguma escola. Eu procuro trabalhar com alguns conceitos, procuro não me ater demais a determinada linha. É claro que a gente sofre influências de todo tipo, né? A gente sofre influência de todos esses que foram falados aqui, os professores, né, que nos antecederam, né? Mesmo às vezes contestando uma coisa ou outra, né? Obviamente a gente sofre influência, né? De alguma coisa do exterior, mas eu procuro não me ater, não. Eu tento ser bem prático, né, nessa questão, né? Eu acho que o paisagismo público está ainda para ser discutido. São coisas diferentes se você discutir jardins genericamente, né? Você discutir isso numa escala e nas circunstâncias das cidades, né? Acho, e aí eu não quero ser nacionalista, mas acho que há diferenças
grandes em discutir cidades do sul e cidades do norte do Equador. Há diferenças de cultura, há diferenças de visadas, né? Mas eu procuro não me... A gente, genericamente, é colocado aí, né, na contemporaneidade, digamos assim, né? Mas tem tudo um pouco, né? Eu estava até brincando outro dia, conversando disso, né? Esse uso que não é intensivo, mas que aparece das nossas palmeiras, né? Que é uma pequena porcentagem que a gente plantou. Né? Eu acho que de tudo que a gente plantou, as palmeiras devem bater algo em torno de 7, 8%. Né? O resto são as mais variadas espécies. Por uma série de fatores, elas aparecem. De uma maneira, tem uma reminiscência histórica, aí, a época da colônia, a importância das palmeiras dentro do país, do Brasil. Né? É uma espécie... Nenhum país do mundo tem... Em nenhum país do mundo as palmeiras têm a importância que tem no Brasil. Né? Então, são reminiscências históricas, geográficas, e aí a gente pode ser enquadrado em alguma coisa. Mas eu procuro não entrar nesse âmbito, não. Acho até que não devo. Né? Deixa que os outros falem. Acho até que não devo. Vou perguntar mais. Não, acho que é. Você acha Não tem tanto pra uma coisa que você gostaria de falar mais? Rapaz, fala bastante. E aí, como é que estão as coisas lá agora? Você vai pra Qual é a onde? perspectiva? Não, Como é que está a equipe? Eu vou te dizer uma coisa. Não, primeiro, quando acabou o centro de bairro, os colegas todos tiveram que sair, porque... Quer contratos temporários? Não era contrato temporário, era contrato ligado ao programa. Acabou o programa, acabou a relação, né? Eu acho assim. Quando você fala, seriam aqueles teus Os 10? Isso. Eu acho assim. Eu acho que, primeiro, a gente teve uma grande... A gente conseguiu dar colocar em pauta, pelo menos colocar em pauta a importância da discussão paisagística e ambiental na cidade que não estava colocada. Né? Eu acho muito difícil, eu acho improvável que isso seja eliminado e acho até, e aí eu vou uma interpretação que eu tenho, apesar das demagogias naturais de uma campanha eleitoral, eu acho que vai haver prosseguimento dessas ações. Né? Eu acho que o adversário que ganhou a eleição, ele tem sofisticação suficiente, tem gente do lado dele competente para seguir, pode ser com outro desenho, com outra linha, outro raciocínio, mas seguir nessa toada de se preocupar com essas questões. Eu acho que isso deve continuar. Né? Eu vejo que as experiências que a gente teve em São Paulo, até porque São Paulo é uma caixa de ressonância, acabou inclusive sendo incorporada de alguma maneira por outras cidades do Brasil, do interior de São Paulo, do Brasil. Com outro desenho, com outro formato não faz mal, mas essa preocupação. Então eu acho que, sobre esse aspecto, eu acho difícil ter um retorno completo. Né? Agora, para onde eu vou, não tenho a menor ideia. Vai tinha férias. Não tenho a menor ideia. Mas... Agora, você continua com a equipe básica da EMURB, quem já era da equipe de lá? Não, isso hoje, até final de dezembro, sim. Né? Agora, eu acho que tem muito campo, viu, para nós todos. Eu acho que, eu falei isso outro dia lá em São Carlos, eu acho que essa área do paisagismo, e particularmente o paisagismo urbano, na escala da cidade, ele tende a ganhar corpo. Eu acho que é um mercado, no sentido mais amplo, que aparece, porque as cidades que não derem conta disso vão se tornar inabitáveis. No fundo é isso. Quer dizer, São Paulo já é um tanto assim, né? Quer dizer, se você vê o trânsito da cidade de São Paulo, as dificuldades que tem, já é praticamente inabitável. Então, essas questões elas têm que ser levadas em conta. Ela deixou de ser a cereja do bolo e ela passa, pelo menos, a fazer parte ali, sei lá, o fermento, alguma coisa Imagino, eu espero que seja assim, pelo menos. Tá bom, obrigado. Obrigada. Vamos tomar uma Coca-Cola. Vamos lá. Vamos lá.